Pessoal, então, antes de eu começar a aula, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Primeiro, semana que vem é a semana acadêmica, tá? A semana que vem é a semana acadêmica. Então, no horário de aula, vocês vão participar da semana acadêmica. Mas, mesmo assim, vocês deverão de entrar lá no AVA e responder lá a pergunta da presença. Hoje mesmo eu já mando lá certinho, eu já estava montando agora, né, a semana que vem, tá? Então, semana que vem, e daí eu vou postar lá na aula da semana que vem alguns documentos importantes, que são as diretrizes da educação infantil e do ensino fundamental, tá? E as diretrizes do ensino médio, conforme eu já falei para vocês, que não foi aprovado ainda, que está no Ministério da Educação para ser aprovado, mas está lá, tá? E também as mudanças que a Lei de Diretrizes e Bases teve, tá? As mudanças, né, que a Lei de Diretrizes e Bases teve, que é a de 96, né? Ela teve algumas mudanças. Então, eu vou postar lá, que são documentos importantes que vocês devem ter. Deixa eu só sair do WhatsApp aqui. Deixa eu sair de tudo aqui para não nos atrapalhar aqui na aula. Espera aí. Que eu estava postando a aula, eu acho que eu fiquei conectada aqui em alguma coisa. Tá? Acho que deu. Tá ok? Outra coisa, né? Quem não se inscreveu, se inscreva. Aproveite a semana acadêmica, tá? Quem está montando a semana acadêmica fui eu, o professor Aisla e alguns acadêmicos que estão nos ajudando. Vai ser tudo online, tá? Vai ter certificado, vai ter controle da presença, mas mesmo assim eu prefiro ter o nosso controle lá no AVA, no horário de aula certinho, tá? E daí eu vou postar, né, alguns documentos lá para vocês como fonte, tá? Alguma dúvida até agora em relação aos conteúdos, à aula, né? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, nós vamos começar. Sobre as aulas anteriores e tal, tá tudo tranquilo? Ah, uma outra coisa. Eu também vou trabalhar com vocês os temas transversais da educação, tá? O que são os temas transversais? Opa, nós temos duas situações na escola importantes, que são o currículo oculto, tá? O currículo oculto e os temas transversais. O que são o currículo oculto? Tá? O que é o currículo oculto? É aquilo que não está no currículo, tá? Mas, né? Mas nós temos que trabalhar. Por exemplo, uma criança que tem problema, um apoio que você dá para o pai, um apoio que você dá para a professora, algum tema que a criança venha e traga, enfim, o que é o currículo oculto? É aquilo que não está escrito, mas nós acabamos trabalhando. E existem os temas transversais, tá? Igual a semana acadêmica. A semana acadêmica de vocês, praticamente, ela tá trazendo temas que não são praticamente trabalhado com vocês em sala de aula, tá? Então, são temas transversais, que nós chamamos de temas transversais. Então, eu vou trabalhar alguns temas transversais com vocês. Um deles é a droga, tá?
vai vir uma colega, dia 1º de setembro, né? Isso, é terça-feira. Dia 1º de setembro, a Camila, ela vai conversar com vocês, ela faz um trabalho com um usuário, né? Com pessoas que são dependentes químicos, né? Dependentes, tá? Eu vou trazer também uma pedagoga, que ela vai explicar para vocês como que as escolas elas estão organizadas hoje, nesse tempo de aula remota, tá? Esse tempo aí de aula remota, tá? A questão aí da aula remota. Então, nós teremos aí. Eu estou vendo outros temas também. Boa noite, Gabriele. Também, boa noite a todos, né? Então, eu também estou vendo outros temas aí para estar trazendo a gravidez na adolescência, a questão do bullying, né? Eu quero ver se uma colega minha vem conversar com vocês sobre os projetos que são desenvolvidos na escola em relação à questão do bullying de maneira geral, tá? De maneira geral. Então, se alguém tiver alguma sugestão, ou algum colega, algum palestrante, ou se está fazendo alguma pesquisa, tá? E quiser estar trazendo, né, para discutir nas nossas aulas, fique à vontade, tá? Pessoal, em relação ao AVA, está todo mundo acessando? Se alguém não estiver acessando, tiver com dificuldade, por favor, me passe um e-mail que eu tenho encaminhado diretamente para a pessoa responsável, tá? Para a pessoa responsável, e ela já tem resolvido aí alguns casos, tá bom? Ok? Então, vamos para a aula. Aproveitem a semana acadêmica. Tem as palestras e também tem as apresentações dos TCCs. Tá? Vai ser tudo explicado, né? Passado direitinho aí para vocês. Ok? Vamos começar. Então, o que eu postei essa semana? Eu postei um artigo, os slides, né? Ai, mas que coisa. Tá entrando na internet, ó. Vamos começar a nossa fala, senão é muita coisa. Material postado. Então, eu postei um artigo e o slide. Foi isso, né? Um artigo e um slide. Um artigo da questão histórica, né? Da questão histórica, tá? E o slide. Então, eu vou começar a aula, vamos ver se vai dar certo, né? Que o problema não é bem... Deixa eu tentar de outro jeito. O problema sou eu aqui. Deixa eu abrir primeiro. Quero saber o que eu faço errado. Tá dando zebra aqui. É assim, uma hora dá certo. Desbloquear. Uma hora eu aprendo, né? Aqui, ó, acho que vai dar. Vai. Pessoal, estão vendo ali o slide direitinho? Ok? Psicologia escolar e educacional. Tá. Então, eu vou começar a minha fala
Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Desliguem liguem o microfone e falem comigo, porque enquanto que eu estou no slide, eu não visualizo o chat, tá? Não consigo, tá bom? Então, vamos lá, psicologia escolar e educacional, nós temos que entender primeiramente, né, as duas primeiras aulas, eu expliquei sobre o plano de aula, e contei um pouco sobre o funcionamento geral da escola, tá? E hoje nós vamos começar a trabalhar especificamente o papel do psicólogo e o papel da psicologia, né, escolar, o papel da psicologia educacional. Então, o papel da psicologia escolar é uma modalidade de uma atuação profissional que tem um processo de quê? De escolarização no seu campo, um foco na escola, nas relações. A psicologia escolar vem sendo considerada como uma área secundária, infelizmente, tá? Infelizmente, a educação, de maneira geral, no nosso país, ela deveria de ter, ela deveria de ter aqui um outro olhar, né, meus amores? Um outro olhar. Boa noite, meninada. Mas, infelizmente, a gente eu vejo assim que nós já tivemos grandes avanços. Hoje nós temos o BNCC, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a construção do PPP, do Projeto Político Pedagógico, existe o movimento de uma escola democrática, enfim. Mas, né, infelizmente, nós temos problemas aí, que a coisa é tão absurda, né? Eu vejo assim que existe tanta politicagem em cima da educação. A política é uma coisa, a politicagem é outra. A política boa noite, Rosa. A política é o quê? A nossa ação. A nossa ação, é o movimento. A politicagem é quando você é manipulada por um partido. Eu fui convidada. Alguém quer falar? Prof, a senhora pode aceitar a Josi, por favor? Eu não sei, ela não apareceu aqui. Pede para ela pedir de novo. Tá bom, obrigada. Eu vou ficar. Eu não a vi, pode ser que eu pulei ela. Tá Ou bom, pede prof. para ela entrar, sair do sistema, Alice, e entrar de novo. Tá bom, vou bom? falar. Obrigada. Né? Quem eu entrou aí, eu dei ok, vou ficar um pouco aqui na tela, então. Então, a coisa é tão absurda, né, que eu fui convidada para dar uma palestra, eu não sou de partido nenhum, aí numa cidade, o prefeito mandou cancelar a minha palestra. Eu ia dar um curso, ela deve estar com algum problema, né, Alice? Pois é, não tá aparecendo para a senhora? Não. Diz para ela sair do sistema e entrar de novo. Será que ela está no aplicativo certo, Alice? Acho que sim, é que o tempo tá bem ruim, pode ser a conexão de repente. Se ela quiser ligar no meu WhatsApp, ela fica aqui escutando a aula daí. Vou falar para Fala ela. lá. Daí às vezes acontece. Deixa eu ligar aqui. Hoje está bem complicado, né, internet. Até que tem bastante gente na aula, ó. Ela liga para mim. Vê lá com ela, daí qualquer coisa eu aciono ela aqui no WhatsApp. Né? Eu tinha uma aluna no outro semestre que ela morava numa chácara, né? Então ela ficava escutando a aula aqui. De boa, sem problemas, né? Eu ponho o celular aqui e a gente quebra um galho. E ela não está vindo mesmo. Conseguisse? Tá. Se mais alguém aí, né? Quando vocês tiverem algum problema, vocês pedem ajuda,
né? Eu tive uma menina que o semestre inteiro, lá da Murici, ela escutava a aula pelo celular, porque ela morava numa chácara, né? Longe de tudo, e deu tudo certo para ela também, né? Ela não tinha nem como acessar nenhum AVA. Mas, né? É isso aí, né? Quem tem celular, assiste aula no celular. Quem não tem celular, dá um jeito, assiste na casa do vizinho, né? Por aí. Eu, no começo, eu tive muito problema com a internet. Meu vizinho aqui foi super legal comigo, até que eu me acertei aí com a net. Né? Deu um monte de problema, ia dar aula, caía, e por aí afora. Bom, né? Eu estava conversando com uma amiga que é pedagoga. Gente, eu chorei para vocês, pense. Ela me contando. Ela é pedagoga de uma escola, né? E ela contando que tem alunos, né, da escola pública que pegam o celular, mas eles às vezes a internet é ruim, né? Tem lugar que a rede é muito ruim. Aqui no Bacaxiri, uma época, tinha muito problema. Diz que eles pegam o celularzinho deles e vão para casa perto, na casa do. É, na casa dos vizinhos e ficam no portão para ver se pega a internet para eles assistirem a aula. Gente, eu chorei quando ela me contou isso. Que amados, né? Que amados. Bom, vamos lá. Deu tudo certo aí? Mais alguém, Alice? Tá precisando de socorro? Não? Então vamos continuar. Por enquanto, tudo certo. Qualquer Tá, coisa eu então é ligo. só chamar, tá? Eu também estou aqui conectada no celular. Bom, a psicologia escolar e a psicologia educacional. Amados, existe uma diferença entre psicologia educacional e psicologia escolar, né? A psicologia educacional é mais voltada para a pesquisa. E a psicologia escolar, ela vai se colocar como uma vertente aplicada, né, nesse conhecimento diretamente aqui nos espaços de escolarização. Então, eu diria o quê? Que a psicologia educacional, ela é a teoria, tá? A psicologia educacional, ela é a teoria que vai dar suporte à psicologia escolar, que ela vai dar o quê? Suporte à psicologia escolar, que é o quê? A prática, que é o chão da escola. Eu digo assim, que quem realmente se joga de cabeça no chão da escola nunca mais larga, porque é apaixonante, é algo dinâmico, diferente, é algo que toca nas nossas vidas, né? São muitas vidas dentro de um espaço só, né? São tantas histórias, são tantas situações diferentes. Então, a psicologia educacional e a psicologia escolar, elas são intrinsecamente relacionadas, mas não idênticas. Lembre sempre disso. Vocês poderão, sim, meus amores, encontrar autores, tá? Encontrar autores que vão dizer que é tudo a mesma coisa, mas teoricamente não é. Tá? No Brasil, nós utilizamos mais a psicologia, tá? Educacional, ou psicologia, né? A psicologia da educação. A psicologia da educação, que daí ela conecta tanto com a psicologia escolar e a psicologia educacional. Então, a escolar é a prática. Tá? O que nós temos que buscar dentro desta prática da psicologia escolar? Da autonomia, né? Dar autonomia para esses estudantes, para esses professores, trabalhar de uma maneira democrática, de uma maneira de parceria. Eu quero que a minha amiga pedagoga venha conversar com vocês, né, contar como que as escolas estão organizadas hoje, é muito interessante,
tá? Eu vejo que tem muita gente criticando a escola, mas, pessoal, esses professores, esses pedagogos estão se virando aí, dando um jeito, resolvendo. Se a criança não consegue assistir a videoaula, não consegue assistir o canal, que o governo estadual e o governo municipal fizeram uma parceria, com o canal Massa, com o canal TV Paraná, enfim, mas a aula passa no sábado, tem no YouTube, não consegue acessar, a escola encaminha o material impresso, então, lógico, nós sabemos, que existem casos e casos, existem famílias e famílias, existem professores e professores, pedagogos e pedagogos, mas tem muita gente aí, fazendo um trabalho com excelência. Pessoal, vamos pensar um pouco na história da psicologia escolar. Tem alguns errinhos aí de digitação, eu tentei arrumar, mas eu não consegui, tá? Então, aqui, ó, o que essa psicologia escolar aplicada? Aplicada onde? No mundo real, ali está faltando um N. O mundo real, nas questões das fábricas, da escola, nos fóruns, no negócio, o Brasil, a psicologia, se derivou mais como psicologia da educação, como eu falei anteriormente, tá? Questões muito importantes aqui da educação escolar. Nós temos que pensar que a psicologia escolar, educacional, ela ganhou vida nas escolas a partir do quê? Da psicometria. O que é essa psicometria? São os testes de inteligência. Hoje nós temos o teste que é altamente respeitado, que mede a inteligência, que é o VISC, tá? Que é o VISC 5. Tá? Que acho que, se eu não me engano, é a versão 5 agora. Tá? Se eu falei besteira, me perdoe aí, meninada. Tá? Então, é o teste. É claro que você não vai dar um diagnóstico apenas através do teste de inteligência. Nós temos que ter o quê? Um plano de atendimento. Tá? Inclusive, tem uma das palestrantes que eu pedi para ela reforçar e explicar detalhadamente, não lembro qual é a palestra agora, na semana acadêmica, para reforçar e explicar a questão do plano de atendimento, tá? Não quero ofender ninguém, mas às vezes eu chego lá no 9º período, no 8º período, que às vezes eu dou aula lá no 9º e no 8º, e o aluno já se acha, tá? Aí eu olho para ele e pergunto, e daí, meu amor, meu amado, você sabe fazer plano de atendimento? Fica me olhando, Então, claro, nós temos que ter um plano de atendimento, não é um teste que eu vou dar um laudo. Por isso que eu tenho muita precaução, quando uma escola, quando o pedagogo, às vezes, encaminha uma criança para um neurologista ou para um psiquiatra que não conhece, que não tem uma visão de escola, uma visão do processo psicopedagógico, do processo de desenvolvimento, de inteligência, e a mãe já vem, a coitadinha da mãe, já vem lá com laudo em uma consulta, tá, queridos? Uma consulta já com laudo. É TDAH, é déficit de atenção, tem autismo, tem dislexia, tem isso, tem aquilo, sem nem ter pedido um relatório, um relatório para a escola. Então, eu tenho muito medo disso, por isso que eu sou a favor. A equipe interdisciplinar, quando você trabalha com uma equipe interdisciplinar, então, antes de você fechar um diagnóstico,
você vai discutir com essa equipe interdisciplinar ou profissionais conscientes, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem muitas crianças aí, muitos adolescentes, estudantes, às vezes com laudo errado. Eu mesma recebi um menino que tinha autismo no laudo e era surdo. Então, com 4 anos, acho que até já contei em alguma aula, quem já teve aula comigo, tá? Então, pense uma criança com 4 anos ter diagnóstico de autismo e era surda. Desde bebê, era surdez congênita. Então, olha toda a perda que esse bebê teve. Por causa do quê? De um diagnóstico errado, tá? Porque um bebê surdo, ele vai ter outro tipo de estimulação, totalmente diferente de uma criança que tem autismo. Então, nós temos que tomar cuidado. Tá? Então, a psicologia escolar, a psicologia educacional, ela adentrou no Brasil mais como uma questão de aplicar teste. Então, o psicólogo, ele era contratado nas organizações para aplicar teste, até nas empresas, tá? Até em serviço público. Você fazia concurso para entrar em serviço público, depois você fazia lá, passava uma tarde inteira com o psicólogo, né? Passava uma tarde inteira com o psicólogo fazendo teste psicológico, para ver se você ia adentrar naquele cargo ou não. E você reprovava, tá? Você era mandado embora se você não alcançava lá aquele nível lá de inteligência. Eles te davam um atestado de inapto, tá? De inapto para aquela função e, ó, tchau e bênção para você, tá? E a mesma coisa acontecia nas escolas. Os psicólogos iam para as escolas, tá? Os psicólogos iam para as escolas para aplicar teste e dizer, ó, esse é retardado, tá? Bem isso, não pense que era palavra bonitinha, tá? Esse é retardado, esse é mais ou menos, esse é mais ou menos, esse é mais ou menos, tá? E assim, o estudante que era considerado que tinha uma deficiência mental, que era assim que se falava antigamente, né, anos atrás, hoje nós usamos o DI, que é o deficiente intelectual, tá? Ele ia para onde? Ou para uma escola especial, tá? Ou ele ia para uma classe especial, ficava lá, tá? A professora ficava a tarde inteira, às vezes com 30, 40 crianças, tinha de tudo lá dentro, de tudo. Tinha o que não, tinha problema de transtorno, de comportamento, era tudo naquela sala, 30, 40, ia tudo para uma sala só. E se chamava sala dos deficientes, né? Classe especial dos dementes, sei lá o que se chamava, tá? Depois, a questão do papel dos próprios testes, né, vieram outras discussões questionando os testes. E muitas vezes esses levantamentos, lá pelos anos 50, 60, 70, até os anos 90, tá? Daí, entre os anos 80 e 90, iniciou-se uma outra discussão, que não era um teste que ia determinar alguma coisa. O teste não pode ser um determinante. O teste, ele é um suporte, ele é mais um recurso que você tem, tá? Mais um recurso. E quando o Binet lançou os testes, Piaget, né, com autorização do próprio Binet, foi aplicar os testes. E o que o Piaget chegou à conclusão? Que aqueles testes eram para adultos e não para a criança. Que a criança,
ela constrói o conhecimento através do quê, meus amores? Do concreto, do tatear, do cheirar, né? Do morder, do quebrar, dependendo da fase que ela está, né? Nós temos lá as fases piagetianas, as fases freudiana, as fases de Vygotsky, as fases de Vallon, né? São teóricos importantíssimos para quem for trabalhar com criança ou em escola. A Prefeitura Municipal de Curitiba, ela trabalha com Vallon, Piaget, Vygotsky, com esses teóricos aí, tá? Então, Piaget fez altas críticas a esses testes. E daí Piaget fez todo um estudo, né, dentro da questão da construção do conhecimento, que a criança ela constrói o conhecimento através do quê? Da assimilação, acomodação, novos esquemas. Vygotsky vai trabalhar com o quê? Com a zona de desenvolvimento proximal. Então, nós temos que ter esse entendimento aí. Tá? Então, o laboratório de pedagogia experimental que ocorreu dentro da psicologia escolar, que foi a psicometria. Foi o primeiro passo, a primeira porta de entrada da psicologia dentro do processo educacional. O objetivo aqui de desenvolver a seleção, a adaptação, a orientação, a classificação. E a escola era classificatória. Meus amores, vocês têm que entender um pouco aqui, pesquisem um pouco sobre a questão das tendências pedagógicas. Nós temos o quê? Quais são as principais tendências pedagógicas? Nós temos aqui a tendência tradicional, que é a escola tradicional. O que a escola tradicional manda? O professor é o centro do saber. O estudante, ele escuta, ele memoriza, e ele responde. A escola tradicional ela foi fundamentada, baseada nas teorias clássicas comportamentalistas, estímulo e resposta. Tá? Você responde sim, obedece, ganha nota. Você responde não, não obedece, ganha lá o reforço negativo. É claro que hoje as teorias comportamentalistas, elas também sofreram mudanças, né? Elas se modernizaram aí no decorrer dos tempos. Então, foi na década de 80, né, no século XX, mas eu digo que mais para o final do século XX e agora no século XXI, que nós temos aí um movimento de uma análise crítica da atuação do psicólogo escolar e, junto com isso, a própria escola. Levantando bandeira de quê? De uma escola inovadora, de uma escola para o novo século, uma escola pautada na tecnologia, na inovação, na autonomia, na participação, na democratização do ensino. E como eu estava falando sobre as tendências pedagógicas, sobre a questão das tendências pedagógicas, nós temos aqui a tradicional, depois veio quem? A escola nova, a escola novista. Tá? A escola nova baseada em quem? Na teoria, nos escritos de Carl Roger. Quem não leu, leia o livro lá de Carl Roger, tá? Tornar-se pessoa. Tornar-se pessoa. Então, Carl Roger veio
A escola novista, ela veio e disse, epa, para aí. O estudante tem direitos, ele tem sentimentos, ele, né, teria que trabalhar em cima do eu, do interesse, do que esse estudante sente. Aí iniciou-se um olhar, lá nos anos 80, 90, por aí, iniciou-se um olhar para essa criança, para esse estudante. Ele tem sentimentos, ele tem uma história. Aí houve muitas críticas. Ai, agora quem vai mandar na escola é a criança, não é mais o professor. Tá? Houve uma crítica em cima da escola novista, que a escola novista, ela perdeu-se um pouco do conteúdo, porque aqui também o estudante também tinha direito de escolher, muitas vezes, o conteúdo que ele ia estudar. E depois nós tivemos o quê? A escola técnica. A escola técnica, ela ainda existe. Tá? Só que, claro, as escolas técnicas, elas mudaram um pouco a proposta delas hoje. Elas trabalham em cima do empreendedorismo, elas têm alguma disciplina de psicologia da área comportamental, organizacional, tá? Então, elas têm uma proposta diferente de uma escola técnica de 10 anos atrás, onde a pessoa que estudava numa escola técnica era trabalhada igual um robô, né? Os filmes lá do Charlie Chaplin, né? Os tempos modernos, né? Ele retratou muito bem a escola tecnicista, né? Quem não assistiu os tempos modernos, eu sugiro que assista, tá? E hoje nós temos o quê? Nós temos a escola crítica, reflexiva, a escola pautada na pesquisa, na autonomia. Alguém pode estar pensando, professora, mas tem muitas escolas ainda tradicionais. Tem. É o que eu digo sempre. Tem escolas e escolas, tem professores e professores. Tá? Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí que tem que mudar. Aí alguém pode, eu vou perguntar para vocês, né? Você tem várias escolas, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria Estadual. Você entra em escolas que é uma teteia, você entra em outras. Por quê? Porque quem comanda são pessoas. Então, tudo vai depender da gestão, do comprometimento da equipe, do amadurecimento dessa equipe. Tá? Então, tem várias questões aí. Então, a psicologia escolar, ela foi na área, né, esboçar o quê? Uma crítica na profissão profissional e no modelo de atuação psicológica em educação. Tá? E uma coisa que eu vejo nos cursos de psicologia também, a maioria dos cursos de psicologia são pautados mais na área clínica. Existe um investimento maior na área clínica, né? Se eu não me engano, vocês só terão essa disciplina mesmo, tá? Só essa, na área da educação, tá? Aí aqui nós vamos ter o quê? Os problemas de aprendizagem, tá? Claro, vocês têm lá a psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, que também, né, traz aí um suporte para vocês. Tá? Repensar a tarefa do psicólogo escolar, promover o desenvolvimento de quê? De práticas pedagógicas de melhor qualidade. Meu primeiro emprego como psicóloga foi numa escola, né? Foi numa escola, tá? Foi numa escola, e quando eu cheguei na escola, tá? Foi numa PAI, especificamente. A psicóloga que estava na PAI
brigou com a diretoria, pegou todos os laudos, todos os documentos de 110 alunos e levou embora. Tudo os laudos. Quando eu abri o arquivo e chamei o diretor, nem ele acreditou. Eu disse, olha, está aqui, né? E nós tivemos que começar do zero, né? Eu e toda a equipe. Todos os 110 estudantes passaram por uma avaliação neurológica. A PAI não tinha neurologista nem psiquiatra. Ela tinha alguns profissionais, como psicólogo, assistente social, fono, que a prefeitura que pagava naquela época. Hoje não, hoje o convênio é direto com o SUS. Às vezes a gente fala mal do SUS, mas o SUS melhorou muito, muita coisa melhorou. Tá? Então, hoje o convênio é diretamente com o SUS, com as equipes técnicas, que existem dentro das escolas especializadas, há um convênio aí com o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, era aquela confusão, um mês a prefeitura pagava, outro mês a prefeitura não pagava, a gente não recebia, e aquela confusão. E nós tivemos que fazer, refazer o laudo de todos os estudantes, começar do zero. Mas sabe que, por um outro lado, foi ótimo, porque nós fizemos um convênio com os médicos da cidade, e eles atendiam de graça, de graça. E, olha, faziam o exame de tudo, fizeram o check-up naquelas... nós trabalhávamos com crianças e adolescentes e adultos. E nesse meio tempo, nós descobrimos que uma moça que já estava na PAI há muitos anos, que ela tinha um problema cardíaco, desde criança. Ela dizia que ela tinha uma dor no braço. Mas o fisioterapeuta, todo mundo achava que nada era nada, e ela tinha um problema grave, cardiológico. E o pai dela tinha uma pequena negócio de agricultura de cana, judiava muito dela, fazia ela fazer serviço pesado, eu adorava ela tinha uma paixão por mim, essa moça. E um belo dia eu fui visitar o pai dela, Todo mundo tinha medo do pai, eu recebia várias denúncias. Naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha nada disso. Você ia com a cara e com a coragem. Cheguei lá, o homem com a foice na mão, que queria me matar. Eu falei, me mata, Até hoje ele não me matou, logicamente. E, infelizmente, a Bernadette, ficou mais velha, o coração dela não resistiu e ela acabou partindo dessa aí, tá? Por que eu estou colocando essas questões para vocês? Que o nosso papel na escola, às vezes, ele vai muito além, ele vai muito além, Às vezes você tem que ultrapassar, às vezes, até os limites da tua função, tá? Pessoal, principais críticas aqui. Eu já citei para vocês a questão da Maria Helena Souza Pato, tá? Ela fez pesquisas aqui com excelência em relação ao fracasso escolar, tá? Então, ela traz aqui algumas explicações, do fracasso escolar, que é a carência cultural. Por isso que eu sou contra a escola, ela utilizar só o método de alfabetização. Ela depende de como esse cérebro, neurologicamente, ele vai responder, tá? Vai depender muito de como esse cérebro, neurologicamente, ele vai responder. Como é que eu vou começar a alfabetização? Através do método global, do texto,
se essa criança, esse estudante, ele não tem contato com o mundo letrado. Então, tem várias questões aí. O modelo clínico, terapêutico, de reeducação, não, o psicólogo ele tem que trabalhar com o fracasso escolar, com a identidade profissional, com a escolarização do deficiente intelectual, Alguns textos vão trazer como mental, a formação profissional, a atuação profissional da educação, em uma perspectiva crítica, tá? Avaliação psicológica de problemas escolares, a vida diária escolar, tá? O rompimento da culpabilização das crianças, das famílias. O pessoal não dá mais esse discurso, isso é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa da família. Gente, não tem, nós temos que buscar o quê? Um trabalho de quê? De parceria. De parceria. Às vezes o pai, a mãe, eles não têm conhecimento. Você vai exigir o quê? Tá? Nós temos aqui, o psicólogo escolar, ele tem que trabalhar junto com o corpo docente e discente. O que é o corpo docente? Os professores, os funcionários, o discente são os estudantes. Trabalhar aqui com os estudantes, a dificuldade, e não buscar um único culpado pelo fracasso escolar, mas fazer um diagnóstico, fazer uma análise aqui. Trabalhar o desenvolvimento das capacidades das crianças, criar grupos de melhoria, de desempenho escolar, de motivação, monitorar o progresso dos alunos, avaliar aqui as questões emocionais, os comportamentos, os programas, a questão eficaz, o progresso, orientá-los sobre questões educacionais. E hoje, colegas, e hoje nós estamos vendo que, inclusive, dentro da universidade, que nós precisamos, às vezes, repensar, Não dá mais só para o próprio estudante dentro da universidade ele se matricular e pronto, Tem vários problemas, às vezes, que esse estudante, ele enfrenta. Tá? Trabalhar aqui a questão dos alunos com deficiência, o progresso, orientar as questões educacionais, trabalhar a questão do bullying, da violência, da droga, da sexualidade. Tá? Não me venho com esse papo, gravidez na adolescência. Gente, a gravidez na adolescência é muito séria no Brasil. É gravíssima. Tá? A formação de orientação para os professores, a questão de avaliar o clima da escola, as parcerias. Se esse professor está bem também, como é que esse professor está? Ele também precisa ser ouvido. A questão aqui da violência, das drogas, da gravidez, do preconceito, dos projetos, como eu já falei, a questão de droga, gravidez, preconceito, violência, são os temas transversais aqui. As oficinas, o desenvolvimento integral, a orientação para a carreira. Eu trabalhei um tempo, com o curso de RH. Então, você vê essa meninada saindo do ensino médio, não sabem se apresentar, não sabem fazer um currículo, não sabem falar em público. Outro dia, uma ex-aluna, elas têm meu WhatsApp, professora, eu quero fazer, eu vou para uma entrevista.
Aí eu olhei a foto dela do WhatsApp de biquíni. Falei, ô, amada, né? Primeiro troca a foto do WhatsApp, depois você vai procurar emprego. Tá, minha querida? Então, não que a pessoa, né, posta, né, posta, mas, né? Então, você pode ter lá um WhatsApp particular teu, tá? Para você, né, fazer lá o que você pretende fazer, né? Paquerar, arrumar paquera, né? Tudo mais. Mas não um WhatsApp que você vai procurar emprego, né? Daí já complica aqui. Então, a questão aqui da coordenação, a criação de estímulo, de premiação, você trabalhar com estímulos positivos. E aqui, né, nós temos um impasse. Essa lei já voltou, a lei de serviço social, ela já foi assinada, tá? Mas de psicólogo, ela está aí no impasse, que nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Ela vai e volta, vai e volta. A questão ética, que o Código de Ética Profissional, ele vale aqui, tá, pessoal? Ele vale aqui para qualquer, né, para... O que aconteceu ali? Psicólogos. O que foi ali, Rosa? Meu Deus, alguém escreveu, meu Deus. O que aconteceu, Janaína? Aconteceu alguma coisa? Então, né? Nós temos que pensar, né? Que pensar aí em termos, né? Qual é realmente o nosso papel dentro da escola. Então, eu tenho que entender. Ah, tá. E minha filha se foi pouco. Eu já, eu já fui ameaçada. Amada, Ele me odiava, esse homem. Né? Eu ia assistente social. Ela era a Bernadette, sabe, Janaína? Posso falar o nome dela, né? Porque faz muitos anos, tá? A Bernadette era uma menina, né? Totalmente uma moça abandonada, largada. Então, nós fomos trabalhar essa questão dela, né? Dela se cuidar. Ele fazia ela acordar às 4 da manhã e arrancar cana. E ela tinha problema cardíaco, e isso nós fomos descobrir que ela tinha problema cardíaco, que eu sou muito chata nisso. Da questão, a investigação fisiológica. Eu tenho que ter todos os dados, né? Se essa criança não tem problema, esse estudante, né, ela já era uma adulta, tá? Ela já era uma adulta, e ela era rejeitada. E como ela tinha um gênio difícil na escola, ninguém gostava dela na escola também. Então, ela teve um vínculo muito forte comigo e com a assistente social. E aí o pai fazia ela acordar às 4 horas da manhã para arrancar cana. Então, reclamem da vidinha de vocês aí, né, Janaína? Nem me fale. Quando eu lembro da Bernadette, eu choro, sabe? Eu me emociono. O professor que já estava falando, assim como... Ah, tá, entendi, Rosa, como também psicólogos, Tem psicólogos aí não respeitando a nossa profissão, né, Rosa? Também, né? Então, quando eu lembro eu entendi, Rosa, é bem isso. Então, quando eu penso na Bernadette, eu ainda choro, sabe? Porque quando eu cheguei na escola, ela disse para mim, Edi, eu tenho dor no braço, eu tenho dor no braço. Até hoje eu lembro dela, ela assim,
Ela tinha uma paixão por mim, né? Porque, claro, eu dava atenção para ela, né? Ela não tinha mãe. E o pai judiava dela, aquele pai dela. E ela não podia mais arrancar a cana depois que foi descoberto. Na realidade, ela nunca podia ter ido arrancar a cana, né? Mas aí um dia o pai disse: quem vai me ajudar? Eu sou pobre, sou isso, sou aquilo, né? Você escuta essas coisas. E eu fui lá, né, falar para o pai diminuir o serviço dela, né? Porque ela tinha um problema cardíaco grave. E ele chegou com a foice. E eu no portão, eu falei: então tá, então só me dá uma foiçada, tá tudo certo. Aí ele baixou a foice e deixou eu entrar, né? Mas assim, né? Hoje não, né? Hoje você, o conselho tutelar, tem a rede de proteção, hoje nós não precisamos nos expor a tanto, né? Para cada coisa aí tem um profissional específico, hoje o Ministério Público vai, a própria polícia, né? Dependendo do caso, tá? Vai com mandato, né? É diferente. Mas lá atrás, quando eu comecei, meu Deus, quem fazia visita domiciliar era nós, a psicóloga e a assistente social. Né? Então, assim, às vezes você saía de lá com a mão cheia de laranja, né, de vergamota, como diz os Catarina, né, mexerica, pocã, né, tem vários nomes, tá? Ou, né, você saía corrida, tá? Mas, né, tudo isso nos fez crescer aí. Então, nós temos que pensar aí no papel, né, no papel aí da psicologia, no nosso papel, e tem um texto lá, tá? Tem um texto também que eu postei, que acho que agora ele não vai abrir, deixa eu ver. Vamos ver se ele vai aparecer. Que é esse texto aqui, tá? Que eu deixei para vocês lerem, que é o texto da psicologia escolar no Brasil e as considerações e reflexões teóricas, tá? Então, esse texto aqui, ele vai trazer aqui para vocês, né, a questão aqui da evolução, das reflexões, praticamente tudo que eu falei aí no slide. Pessoal, vamos lá então. O que você aprendeu na aula, podem ir falando, é bom, né, que vocês falem. O que você aprendeu? Como foi? Se você tem alguma sugestão, tá? Então, a palavra fica aí para vocês. Vamos lá, então. Quem vai falar? Opa! Quem vai falar? Muito bem, Janaína. Legal a diferença de psicologia escolar e educacional. Não tinha parado para pensar. Ó, às vezes até eu me perco, tá, Janaína, nisso aí. Eu tenho que ir lá para as minhas anotações. Você vai tanto para a prática, você, né, se joga tanto aí que se perde. Ah, sim, confunde. É igual às doenças psicológicas. Você vai estudar esquizofrenia, vai estudar psicose, se você não lê bem, você confunde as duas. Vamos ver aqui. Essa aula, para mim, foi como abrir os olhos para algumas questões. O assunto sobre a psicologia educacional é muito interessante.
A aula foi muito boa, professor, essas questões parecem simples, mas mudam todo o contexto. É muito precioso termos essa fundamentação. Também achei interessante essa diferença. Exatamente. É muito importante, né, Kaique? Kaique, Alice, Janaína, Rafaela, né? Quem mais? Vamos lá. Tá? O bom da escola é que na escola não tem rotina. A escola você nunca sabe. Você chega com uma agenda e a agenda é outra, né? Eu já tive o caso, né, de um menino que me jogou, um moço que me jogou contra a parede, né? Eu já fui chamada em escola, cheguei lá, o piá quebrou tudo, a carteira, jogou tudo, piá de 6 aninhos, né? Então, mas é lógico, né, pessoal, isso aí são casos. Né? Eu, eu não me vejo trabalhando em outra coisa, né? Eu gosto das histórias da professora, apesar de algumas quase trágicas, mas é legal se sentir perto da prática e de tudo mais. Sério, quanta história, hein, professora? Dá para fazer um livro, eu conto. Ah, dá, Janine, dá. Olha, eu já passei cada uma. Uma vez eu fui dar um laudo para um pai, né? Claro que a criança tinha que ir para classe especial. E o pai drogado. E o pai querendo me avançar. Mas a melhor arma é manter a calma, sempre. Né? Você nunca bata a boca. Melhor arma. Melhor arma. Tá? E até hoje eu lembro desse homem olhando para mim. Totalmente drogado. Né? Mas, né? O que você vai fazer? Por isso que eu digo, às vezes a gente vai, né, se joga de cabeça, é idealista, tem vários sonhos, tem vários sonhos, mas às vezes nós não conseguimos mudar toda a realidade. Tinha um menino que eu atendia ali no Parolim, e às vezes ele dormia na rua, né? A mãe tinha seus programas, né? Tirava o piá de dentro de casa, ele dormia na rua. Então tem muita coisa. Por isso que eu falo. Por isso que eu digo. Às vezes nós temos tudo e nós não valorizamos. Nós temos tudo e nós não valorizamos. Gostei da aula, estou pensando em trabalhar nessa paixão que é a psicologia educacional. É mesmo, Rosa? E assim, ó, o governo, ele pode espernear, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Mas do jeito que a situação, ela está caminhando, o psicólogo, ele vai ter que estar dentro das escolas. E hoje as próprias empresas abriu muita vaga agora nessa situação toda que nós estamos vivendo, em psicólogo em empresa, psicólogo em hospital, tá? E não para atender o paciente, para atender os funcionários, tá? Para dar apoio aos funcionários, às equipes. E os professores, tem muita gente aí precisando de apoio. Ok, meninada? Mais alguém quer comentar, quer contribuir? Se vocês tiverem alguma sugestão, meninada, podem trazer alguma crítica. Se alguém tiver qualquer problema, me mande e-mail, pessoal, tá? De acessar, de achar a aula, tá? Eu vou já encerrar a gravação aqui, e eu vou gravar a aula lá, tá?